Olá, sejam bem-vindos ao Triathlon Channel e hoje eu vou falar sobre as diferenças das provas de triatlon. Mas não é só da distância que eu vou falar não, que isso é coisa fácil, isso até o Google responde. Eu vou falar os tipos de treinamento, para a fisiologia utilizada em cada tipo de prova. Então vai ser um guia bem completo para você entender as diferenças de capacidades físicas que são utilizadas mais em uma, mais em outra, tipos de treinamento utilizado em um Ironman que a gente não utiliza no sprint e por aí vai. Do básico até um pouquinho de treinamento para você compreender de vez a diferença de todas as provas do triatlon. Mas é claro que eu vou falar das oficiais, do sprint até o Ironman. Então, bora pra vinheta, galera! Antes de eu bater esse papo mega legal com você sobre o nosso querido, maravilhoso triatlo, eu preciso me apresentar, é claro. Eu sou o professor Davi, mestre em engenharia biomédica e tenho mais de 18 anos de experiência no triatlo, desde atleta a treinador. Então seja muito bem-vindo ao canal e gostaria de pedir para você se inscrever no Triathlon Channel, ativar o sininho de notificação e também deixar aquele like, mostrar que você está curtindo o vídeo, pois é difícil achar conteúdo de triatlon que realmente vale a pena. Bora lá, vamos começar com o triatlon sprint. Prova, ao meu ver, muito difícil, galera. É um jogo de xadrez sem erros e sem tempo de recuperação. Quando a gente fala em qualidade dessas distâncias, aí já começa a ficar complicado, porque esse tipo de prova não aceita erro. É uma prova tão curta que você não consegue se recuperar. Se você nadou mal, se você pedalou mal, você não consegue se recuperar. Então, para performar bem nessa prova, o atleta tem que nadar bem com mais alta intensidade, pedalar bem mais alta intensidade e correr bem por mais alta intensidade. Isso normalmente dá em torno de mais de uma hora com a faca nos dentes. Por isso que é um alto grau de complexidade. Quando a gente fala na parte de fisiologia, das valências físicas, a gente precisa da resistência alta nessa prova e precisa da força também muito alta nessa prova. Então, o treinamento desse atleta que quer performar nessa prova envolve muita intensidade e um volume considerável. Tá? Não é só porque é sprint que ele vai só nadar 750 metros. Pelo contrário, no mínimo ele vai fazer 3 vezes mais do que isso, porque o volume é alto também. E além do volume ser alto, a intensidade também tem que ser alta. Por isso que é uma prova bem complexa para quem quer performar. Agora, para o iniciante é o melhor caminho. A gente vai aprender muito como largar melhor, como fazer as transições mais rápidas. E vai passar por tudo isso e vai passar também por todas as minúcias que só o triatlo sprint consegue entregar pra gente. O triatlo olímpico é uma das distâncias que eu mais gosto e mais gostei de competir. É uma prova que você começa com uma intensidade alta, mas você também consegue usar um pouco mais de estratégia do que o sprint, porque o sprint a estratégia faz força do começo ao fim. Em relação às valências físicas, essa prova ela é bem equilibrada. A gente, claro, tem a resistência que é primordial, mas a intensidade média. O treinamento de quem vai fazer o olímpico é bastante volume mesmo. O atleta chega a rodar de ciclismo de 200 a 300 km por semana e vai rodar ali em torno de 15, 12 km de natação e corrida também uns 30 a 40 km. É uma prova menos intensa que o sprint, porém muito difícil. Mas tem uma vantagem, se você errar em alguma etapa ali, na natação não sair legal, você ainda consegue se recuperar, seja no ciclismo ou na corrida. Então é o tipo de prova que você utiliza bastante a estratégia, sendo que no sprint você vai utilizar mais força. Agora chegamos às distâncias Ironman, às distâncias galácticas aí. Quem não gosta de falar, eu fiz um 70.3, eu fiz um Ironman e vale muito a pena porque é muito sacrifício, galera. Quando a gente fala de 70.3 de Ironman, a gente foca só em performance, não tem atleta iniciante ou não deveria ter atletas iniciantes fazendo essa distância. Essas distâncias são para pessoas experientes, são pessoas que têm mais de 2 anos de triatlo. Ou seja, seria o certo, né? A gente vê muita gente começando no 70.3, muita gente começando no Ironman. Isso é um erro brutal, porque o triatlo é uma filosofia de vida, galera. O triatlo, cada distância do triatlo tem coisas importantes para ensinar pra gente. O sprint,
ensina a gente a trabalhar a intensidade do mais alto nível por um longo período de tempo, que já é coisas assim que a maioria dos esportes não pregam isso. O olímpico tem toda essa vertente de intensidade, de volume e tem um pouquinho de estratégia também. E o 70.3 vai ensinar a gente se superar. Por que eu digo isso? Porque o treinamento do 70.3 é algo muito complexo. A gente vai precisar de um alto volume e uma alta intensidade. Diferente das outras provas, onde um irá mais que o outro e vice-versa, tá? Aqui a gente vai estar com os dois altos, e não só no dia da prova, mas nas sessões de treinamento. O atleta vai precisar correr um volume considerável de corrida em uma boa intensidade, precisa pedalar um alto volume também em uma boa intensidade. Então por isso, galera, o atleta precisa ter uma experiência para fazer essa prova. Não adianta chegar alguém que quer começar no triatlo e começar no 70.3. Por quê? Porque ele não vai ter essa vivência, essa carcaça de treinamento. E você vai fazer o tipo de prova que você só vai terminar, você não vai conseguir ser a sua melhor versão no dia dessa prova. 70.3 é onde o calo aperta e aperta feio mesmo, galera. Porque não é por nada não, nadar 1.900 metros no gás, depois pedalar 90, depois sair para correr uma meia maratona, é para alguém que tem que ter experiência de triatlon e de treinamento para fazer essa prova. E agora chegamos no Ironman. O Ironman não é para todo mundo, é para quem é homem de ferro ou mulher de ferro. Por que eu digo isso, galera? Porque assim, no Ironman, no mínimo que você tem que ter é o seu físico extremamente treinado. Extremamente treinado. Todas as suas capacidades físicas. Força, resistência, potência. Isso é o básico no Ironman. As suas capacidades físicas em alta, é o básico. Outra coisa que você precisa ter muito forte no Ironman é a sua capacidade mental. Por isso que eu falei que isso não é para todo mundo, não é todo mundo que tem isso, tá? Então, além de você enfrentar essa parte, esse desgaste mental de um ciclo de Ironman, você precisa também ter esse mindset muito bem preparado para o desafio que é fazer um Ironman. Não só no dia da prova, mas todo o ciclo de treinamento que envolve o Ironman. Mas vamos lá, vamos começar pelo básico do Ironman. O Ironman é 3.800 metros nadando, 180 km pedalando e depois a gente fecha com uma maratona. Então pensa só, são 3 provas extremamente difíceis. A gente isolar a maratona é uma prova absurdamente difícil. A gente isolar quase 200 km de pedal, extremamente. A natação ali também, para quem não foi nadador na infância, então, nossa, é absurdo. Essas 3 batalhas do Ironman é algo extremamente complexo. Por isso que eu falo que para chegar no Ironman, o atleta tem que estar com as suas valências físicas altas lá no limite, tá? Lá no limite, e também a parte mental muito forte. Eu vejo bastante gente falando sobre o Ironman, o desgaste físico e tudo mais que tem, que é óbvio que tem, mas eu vejo pouca gente falando da superação mental que é no dia da prova. Da superação mental que é no dia da prova, da superação mental que é fazer um ciclo pesado de Ironman. Então eu vejo que as pessoas às vezes se preparam só fisicamente e esquecem da parte mental. Por que eu falo da parte mental? Porque você tem 99% de chances de acontecer algo que não foi planejado na sua prova. Seja você quebrar, seja acontecer alguma coisa no equipamento. Então por isso a gente também precisa treinar a parte mental. Então é isso, galera. As capacidades físicas do Ironman tem que estar no extremo, isso é básico, tá? Isso é básico. E também a parte mental também tem que estar no extremo. Falei um pouquinho da minha visão das diferenças das provas de um jeito mais resumido. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo. Siga também o Triathlon Channel no Instagram, que é @triathlon_channel. Até o próximo vídeo.